Vamos lá, né? Vamos lá, hoje vamos gravar essa aula aqui com um objetivo de divulgar estudos sobre a segunda lei de Newton, que é objeto de exploração hoje, né? Exploração acadêmica. A segunda lei de Newton é conhecida como lei da aceleração, né? Também conhecido como lei da superposição de forças. A segunda lei de Newton diz que um corpo, quando recebe a ação de uma força, ele vai apresentar uma aceleração no mesmo sentido da força aplicada. Por isso que o nome é lei da aceleração. A lei estabelecida por Newton diz o seguinte, que essa força é diretamente proporcional ao produto da massa do objeto pela aceleração desencadeada, desenvolvida. Lembrando que a aceleração é a variação da velocidade no tempo determinado. E variação da velocidade é a diferença de duas velocidades, né? Para ser aceleração tem que ser a diferença de duas velocidades e a diferença de um tempo determinado, um intervalo de tempo. Sem delongas, bora resolver algum problema. Problema número 1. Qual a FR? Esse FR é força resultante. Então, qual a força resultante aplicada no bloco da figura? A figura é um bloco cuja massa é de 40 kg que recebe uma força na horizontal para a direita, fazendo o bloco acelerar com 3 metros por segundo ao quadrado. Vamos resolver. A segunda lei de Newton diz que a força resultante é o produto da massa vezes a aceleração. Nesse caso, a força resultante vai ser determinada como sendo o 40, que é a massa, 40 kg, multiplicado pela aceleração, que é 3 metros por segundo ao quadrado. Segundo a matemática, 3 vezes 40 dá 120, então a força resultante é 120 newtons de força aplicada. Segunda questão. Na segunda questão, temos qual a força resultante dos sistemas abaixo. Temos duas situações. Letra A. Letra A, nós temos um bloco de massa 60 kg recebendo uma força para a esquerda. Então, o bloco aqui de vermelho recebe uma força para a esquerda e, é claro, esse bloco vai apresentar uma aceleração, que nesse caso é de 5 metros por segundo ao quadrado. Aplicando a lei, a força resultante é o produto da massa pela aceleração. Nesse caso, a força resultante, chamada de F, é a massa, que é 60, multiplicado pela aceleração, que no caso aqui é 5. Então, 5 vezes 60, que vai dar 300 newton. Lembrando que todo tipo de força em exploração científica, na ciência, ela tem que ser na unidade newtons, né, para homenagear o Isaac Newton. Portanto, está respondido a segunda questão na letra A. Na letra B, nós temos agora um bloco de massa 14 kg aqui e duas forças, F1 e F2, sendo que F1 é 60 newtons e F2 80 newtons. E mais um detalhe, as duas forças estão do mesmo lado, elas estão em regime de colaboração. E é claro, o bloco vai acelerar. Vamos calcular a aceleração desse bloco. Mas inicialmente, vamos entender que a força resultante, nesse caso aqui, será o somatório da força 1 com a força 2, porque elas duas estão em regime de colaboração. Logo, a força resultante é 60 mais 80. 60 mais 80, 140 newtons é a força resultante aplicada. Jogando no princípio da segunda lei de Newton, que diz que a força resultante é o produto da massa vezes a aceleração, temos que a força resultante é o 140, sendo igual
A massa do bloco é 14 kg e a aceleração não sabemos. Obedecendo à lei matemática, a aceleração será 140 dividido por 14. Portanto, a aceleração é 10 metros por segundo ao quadrado. Para destacar, como as duas forças são para a direita, a aceleração obedece o movimento para a direita, pois a aceleração ela vai no mesmo sentido da força resultante. Beleza. Questão de número 3. A questão de número 3, vamos determinar em quilogramas. Vamos determinar em quilogramas qual o valor da massa de cada bloco. Em quilogramas, qual o valor da massa de cada bloco. Primeira questão. Primeira situação. Na letra A, nós temos um bloco de massa M, que não foi determinado o valor, e o bloco acelera com 2,5 metros por segundo ao quadrado, ao receber uma força de 100 newtons. Vamos aplicar na segunda lei de Newton, que a força resultante é igual a massa multiplicado pela aceleração. Nesse caso, a força resultante é o 100, só tem uma, então vai ser o próprio 100 newtons. Então, nós temos que 100 é igual o produto da massa pela aceleração. A massa, vamos repetir a letra, porque o valor ainda não tem, multiplicar por 2,5, que é a aceleração do bloco. Fazendo a obediência matemática, essa massa será 100 dividido por 2,5. Usando uma estratégia matemática, vamos multiplicar em cima por 10 e embaixo também por 10, para desaparecer o decimal. 100 vezes 10 vai dar 1000. E 2,5 vezes 10 vai dar 25. Observando, 100 dividido por 5, por 25, vai dar 4. Mas como é 1000 dividido por 25, tem que dar 40. Então, repetindo, 100 dividido por 2,5 é a mesma coisa que 1000 dividido por 25. Isso vai dar 40. Como estamos falando de massa, 40 quilogramas. Na próxima questão, vamos calcular a força resultante, porque temos duas forças, e vamos calcular a massa desse bloco. Primeiro, vemos que a força resultante será o somatório das duas forças. Então, a força resultante será igual 50 mais 14. E 50 mais 14 é igual a 64 newtons. As duas forças são somadas porque elas estão se ajudando, elas se ajudam e não se atrapalham, né? Elas estão em regime de colaboração. Aplicando na segunda lei, a força resultante, massa vezes aceleração. A força resultante é 64, a massa não sabemos e a aceleração é 8. Obedecendo a matemática, essa massa é 64 dividido por 8. 8 vezes 8 é 64, então a massa vale 8 quilogramas. Uma massa de 8 quilogramas recebe 64 newtons de força e acelera, evidentemente, com 8 metros por segundo ao quadrado. Vamos para a quarta questão. Na quarta questão, aplique a lei da aceleração, e determine a variação da velocidade do bloco. Variação da velocidade é o mesmo que aceleração. Observando a imagem da descrição, temos F1, F2 e F3. Portanto, temos 3 forças sendo aplicadas no bloco. Mas 2 delas
duas delas estão em regime de colaboração e a outra está em regime de confronto. Então, a força resultante, nesse caso, vai ser a soma das duas forças que se ajudam, portanto, F1 mais F2, e vamos subtrair a força F3 menos F3, porque a força F3 está em confronto. Na operação algébrica, a força resultante F1 vale 80, mais F2 vale 60, menos F3 é 40. Facilmente, 80 mais 60 é 140, e 140 menos 40, nós temos uma força resultante de valor 100 newtons. Esse 100 newtons, ele resulta uma movimentação do bloco para a esquerda, ou seja, a aceleração vai ter um valor para a esquerda, porque obedece o lado de maior força. Esse lado tem 140 e aqui só tem 40, então é notório, né? É lógico que ela vai obedecer o sentido de maior composição de força. Aplicando na segunda lei, a força resultante é a massa vezes a aceleração. A força resultante já calculamos, é 100. A massa é 20 kg e a aceleração vamos encontrar agora. Por obediência matemática, a aceleração é 100 dividido por 20. Cancelando o zero, temos que a aceleração é 10 dividido por 2. Isso nos dá 5 metros por segundo ao quadrado de aceleração para a esquerda. Quinta e última questão da aula de hoje. Essa questão é bem bacana. Questão de esforço intelectual mais avantajado. Vamos lá. O bloco do sistema da figura recebe força que varia em função do tempo, segundo a lei F de t igual a 5t ao quadrado mais 4t mais 24, com t em segundos e F em newtons. A pergunta é, qual a aceleração em 4 segundos? Então a força é variável, a força em função do tempo faz essa massa de 40 kg acelerar para a direita conforme a imagem. Vamos calcular o valor dessa aceleração em 4 segundos. O primeiro passo é pegar a fórmula da força em função do tempo, 5t ao quadrado mais 4t mais 24, e definir a força exatamente em 4 segundos. Então, nesse caso, a letra T é o tempo em segundos. Então, fica 5 vezes 4 ao quadrado, mais 4 vezes 4, mais 24. 5 vezes 4 ao quadrado é a mesma coisa que 5 vezes 16, mais 4 vezes 4 é 16, mais 24. F no tempo 4, 5 vezes 16 vai dar 80, mais 16, mais 24. 16 mais 24 vai dar 40. E 40 mais 80 vai dar 120 newtons. Ou seja, exatamente em 4 segundos a força aplicada no bloco vale 120 newtons. Agora, vamos aplicar isso na segunda lei de Newton, que diz que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. A força resultante, acabamos de encontrar, é 120. 120 é igual a massa, que é 40, vezes a aceleração, que não sabemos. Obedecendo a lei matemática, a aceleração é 120 dividido por 40. Simplificando, 12 dividido por 4, a aceleração é 3 metros por segundo ao quadrado. Agradecemos a todos que assistiram a nossa aula. Eu sou o professor Cosme Castro, professor de Física, e até a próxima.